Você se lembra da vez em que a sala inteira se voltou contra um professor? Eu estava na aula de inglês. Peguei meu inalador rapidinho, mas a senhora Grant veio e arrancou da minha mão. O que você pensa que está fazendo? A gente acabou de voltar da educação física, respondi, já sem fôlego. Asma é coisa da sua cabeça. Ela andou. Recolheu também os inaladores do Marcos e da Lily. Quando eu era da idade de vocês, meus pais deram um jeito nos meus problemas de respiração, me fazendo correr 8 quilômetros. Agora é a vez de vocês. A Kate levantou logo da carteira. Senhora Grant, eu já vi ela tendo crise antes. Senta, ou vai direto pra detenção. Ela pegou os 3 inaladores, colocou no armário de remédios e guardou a chave no bolso. Eu tinha 20 minutos antes de parar de respirar de vez. Foi aí que ela puxou a mesa de madeira, arrastou até a porta e sentou em cima. Ninguém sai daqui enquanto vocês 3 não admitirem que estão fingindo. A Sarah levantou a mão. E se eles não estiverem fingindo? Estão sim. O Marcos já estava vermelho. A Lily apertava o peito. E eu sentia como se alguém estivesse inflando um balão dentro do meu peito, tirando todo o ar. Foi nessa hora que meu irmão gêmeo, o queridinho da família, Jake, resolveu abrir a boca. Ela adora chamar atenção. Ano passado, fingiu uma crise só pra não correr. O rosto da senhora Grant acendeu. Está vendo? Até seu irmão sabe que você manipula todo mundo. Ela virou, trancou a porta, abriu todas as janelas de uma vez. Ar fresco e força de vontade. É só disso que vocês precisam. Me dobrei de tanto tossir. Por favor. A Emma já estava chorando. Deixa eles usarem os inaladores, por favor. E se acontecer alguma coisa? A única coisa acontecendo aqui é uma lição de honestidade. O Mike se levantou, decidido a arrombar a porta. Eu vou sair daqui. Caminhou até a porta. Mas Grant nem se mexeu do trono improvisado. Tenta. Você vai ser expulso antes de encostar na maçaneta. Minhas costelas já doíam de tanto esforço para respirar. Aí, o Aiden tentou gravar tudo escondido com o celular, mas a Grant tinha olho de águia. Pegou o aparelho e, de repente, tudo ficou escuro. As luzes apagaram. Agora vocês não combinam mais mentira nenhuma. O pânico tomou conta. Todo mundo batendo nas carteiras. Deixa a gente sair, gritou o Jason. Isso não é certo. A voz da Rebecca, fina de medo. Alguém bateu na porta e a voz do Sr. Wang veio abafada. Está tudo bem aí dentro? Metade da sala gritou. Não, socorro! Ela não deixa a gente sair. Grant entreabriu a porta só um pouquinho, enfiando a cabeça, abafando nossos gritos. Só estamos fazendo leitura dramática. As luzes apagadas é pra dar clima. Ouvi os passos dele se afastando. Todos vocês vão ser suspensos, rugiu Grant. No escuro, ouvi ela mexendo numa garrafa térmica. Cura de verdade, sussurrou pra si mesma, tropeçando, batendo nas carteiras. Alguém até gritou quando ela pisou no pé. Onde vocês estão? Murmurou. Tentei sair da carteira sem barulho, mas meu chiado me entregou. Te achei. Uma mão pesada no meu ombro, unhas afundando. Bebe isso, vai abrir sua respiração. Tentei resistir, mas já estava fraca, tonta de falta de ar. O líquido quente desceu queimando tudo, ardendo. Comecei a gritar, engasguei. Um gosto forte de menta, misturado com a garganta inchada, me fez tossir tanto que achei que minhas costelas iam quebrar. As luzes acenderam de novo. Meus lábios estavam dormentes e grossos. 3 meninas me cercavam tentando me ajudar a sentar. Você é louca! Gritou a Kate. Eles estão morrendo! Algo quente e metálico encheu minha boca. Sangue. Logo respingava na minha carteira. O Marcos também tossia sangue. A Lily estava quase desacordada, fazendo uns barulhinhos de peixe fora d'água. Quem fizer barulho pega 2 semanas de detenção. Mas ninguém ligava mais pra detenção. Sarah chorava, ajoelhada no chão ao lado do Marcos. Por favor, acorda, acorda. Emma revirava as mochilas de todo mundo, desesperada atrás de qualquer remédio. Foi aí que aconteceu. O Marcos, que ainda lutava, simplesmente parou. Não respirava mais. A sala entrou em desespero. Até o Jake, meu irmão, tentava sacudir o Marcos, batendo no rosto dele. Acorda! Anda! Acorda! Nessa altura, meu corpo já nem parecia meu. Senti minha mão pegar meu livro de história, aquele grandão. Olhei pro teto, vi o chuveiro de incêndio pendurado como um alvo. Juntei força, puxei o braço pra trás e lancei com tudo. Crack! A água começou a cair em todo mundo. A Grant veio pra cima de mim, mas escorregou no chão molhado. Sua pestinha! O alarme de incêndio disparou. Todo mundo correu. O Sr. Wang voltou, batendo forte na porta. Abre! É evacuação de incêndio. Grant estava caída no chão, encharcada e gritando. A chave tinha caído do bolso dela. Desabei no corredor, sentindo o piso gelado aliviar meu rosto em brasa. Alguém colocou um inalador na minha mão. Os paramédicos tentaram reanimar o Marcos por 20 minutos. Choques que faziam o corpo dele pular. Depois, cobriram o rosto dele com um lençol branco. Ele não resistiu. Todo mundo se olhou, pensando a mesma coisa. Grant tinha que pagar. Os paramédicos estavam guardando os equipamentos quando chegaram 2 policiais. Eu sentei no chão do corredor,
tentando entender que o Marcus realmente tinha morrido. Minha garganta ardia com o que a Grant fez eu beber, e cada respiração parecia uma lixa arranhando por dentro. Um detetive de terno cinza ajoelhou ao meu lado e perguntou se eu podia dar depoimento. Assenti, mas não conseguia parar de fitar a porta da sala, de onde tinham acabado de levar o Marcus. O detetive me ajudou a levantar e fomos para uma sala vazia, enquanto outros policiais ouviam meus colegas. Ele anotou tudo sobre a porta trancada, os inaladores recolhidos e o líquido fervendo que ela me obrigou a engolir. Minha voz falhava o tempo todo. Precisei do inalador 3 vezes para conseguir contar tudo. A ambulância levou eu e Lily para o hospital, enquanto a Grant era levada presa. No hospital, ainda naquela noite, fizeram exames na minha garganta queimada e nas vias aéreas. O médico disse que o líquido quente causou queimaduras de 2º grau no meu esôfago. Apareceu outro detetive e tive que contar tudo de novo, enquanto as enfermeiras checavam meu oxigênio. Ele anotou cada detalhe, dela empurrando a mesa para bloquear a porta, apagando as luzes, não deixando o Sr. Wang entrar. Eu me sentia anestesiada, como se tudo estivesse acontecendo com outra pessoa. O detetive pediu para eu repetir várias vezes a parte em que ela enfiou a garrafa térmica à força na minha boca. O Jake chegou no hospital com nossos pais lá pelas 9 da noite. Eu não consegui nem olhar para ele parado na porta. Ele tentou se explicar, dizendo que não queria que as coisas tivessem ido tão longe. Só queria evitar confusão. Falei que essa mania dele de querer ser o gêmeo perfeito acabou matando o Marcus. Minha mãe precisou me segurar na cama para eu não levantar e partir para cima dele. Meu pai levou o Jake para a sala de espera enquanto ela ficou comigo, chorando e pedindo 1000 desculpas por não ter acreditado em mim sobre a loucura da Grant. A enfermeira me deu um remédio para dor e eu fiquei indo e voltando no sono. Quando deu meia-noite, o grupo da nossa turma já estava pegando fogo no meu celular. Gente de tudo quanto é lado mandando mensagem, cada um contando sua versão dos fatos. E alguns até me chamando de herói, porque ativei o sprinkler. Outros achavam que eu tinha só piorado as coisas, aumentando o clima pesado. A Kate postou que a gente precisava se unir, mas eu já via que a turma estava se desmanchando, cada vez mais dividida. Teve colega dizendo que era melhor a gente ter admitido que só estava fingindo para agradar. Outros já queriam organizar protesto na escola. A Rebecca não parava de postar dizendo o quanto estava traumatizada, e a Emma tentava organizar sessões de aconselhamento. As notificações chegavam tão rápido que nem dava tempo de ler tudo. No dia seguinte, apareceu um e-mail do distrito escolar no meu celular, informando que a Sra. Grant tinha sido afastada enquanto investigavam o caso. Usaram aquele juridiquês cheio de rodeios para falar de supostos incidentes e revisão de protocolo, o que me deixou revoltado. Já estavam querendo abafar o caso, como se fosse só uma quebra de regra qualquer, e não uma tragédia de verdade. Minha mãe leu o e-mail comigo e já começou a reclamar dos advogados e dos acobertamentos. O hospital me deu alta naquela tarde, com receita para garganta e retorno marcado. 2 dias depois da morte do Marcus, a escola toda se juntou no campo para uma vigília. Fiquei lá no fundo com meus pais, só tentando não chorar. A mãe do Marcus falou, chorando, sobre o filho, o quanto ele amava música e já tinha passado em 3 faculdades. Quando ela contou da asma dele e do cuidado com o inalador, muita gente começou a chorar. Ela olhou direto para mim quando falou dos heróis que tentaram ajudar. O diretor fez um discurso sobre superação e união, mas ninguém parecia ouvir de verdade. Depois da vigília, o Aiden me puxou para trás das arquibancadas e contou que tinha procurado o vídeo no backup do celular, mas não estava lá. O telefone estava no modo avião quando a Grant pegou, então nada foi pra nuvem. Nós 2 sabíamos que agora era nossa palavra contra a dela, e que ela provavelmente ia arrumar um advogado caro. Ele me mostrou as configurações do aparelho e o último backup era do dia antes do que aconteceu. Naquela noite tive uma crise de asma forte, a primeira desde tudo aquilo. As sirenes dos carros de emergência na vigília me deixaram apavorado. Não conseguia respirar de jeito nenhum. Usei o inalador várias vezes, mas não adiantava, e só conseguia pensar que ia acabar igual ao Marcus. Meu peito apertou tanto que eu mal conseguia ficar de pé. Meus pais me acharam caído no chão do banheiro, às 3 da manhã, só conseguindo chorar e ofegando. Quiseram chamar uma ambulância, mas eu implorei para não fazerem isso porque não aguentava ouvir mais sirenes. Meu pai ficou comigo umas 2 horas, me ajudando a respirar, até meus pulmões abrirem um pouco. Voltar para a escola no 4º dia foi surreal. Entrei na sala e ver a cadeira vazia do Marcus fez tudo parecer ainda mais real. Alguém tinha deixado flores ali, mas o zelador tirou dizendo que era questão de segurança. A Rebecca chorou tanto que precisou sair da sala. Fico me perguntando por que o diretor está usando palavras tão cuidadosas para falar do afastamento da Grant, sendo que um aluno realmente morreu. Parece que o distrito escolar só está preocupado em se proteger juridicamente em vez de encarar o que aconteceu de verdade. O professor substituto tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas ficava olhando toda hora para a cadeira vazia.
Ninguém queria sentar perto, como se a morte fosse contagiosa. Os alunos cochichavam sobre advogados, processos e se a Grant ia acabar presa. Um representante do sindicato apareceu na sala dos professores naquela manhã e logo correu a notícia de que todos os professores estavam proibidos de comentar o caso com alunos ou com a imprensa. O Sr. Wang nem olhava na minha cara no corredor, e quando tentei falar com ele, só acelerou o passo. Esse silêncio todo me fez me sentir ainda mais isolado, como se todo mundo fingisse que nada aconteceu. Os outros professores, de repente, ficavam super ocupados com papéis sempre que a gente daquela turma passava por perto. A sala da orientadora estava lotada, mas ela só repetia aquelas frases prontas sobre superar o luto. Ninguém queria admitir que todo mundo ignorou os sinais de alerta da Grant. No fundo, o que todo mundo queria era seguir em frente e fingir que ninguém morreu na aula de inglês. No quinto dia, os cochichos já corriam pelos corredores como veneno. Alunos de outras turmas vinham me contar que ouviram a Grant dizendo que nunca falou que asma era psicológico. O pior era ver professor concordando com a cabeça quando ela passava. O Sr. Wang continuava evitando meu olhar, e a professora de arte sempre arrumava uma papelada urgente toda vez que a gente chegava perto da mesa dela. Meu peito ficou tão apertado de raiva que precisei sentar no chão do banheiro. Depois da educação física, naquele mesmo dia, fui buscar meu inalador na enfermaria como sempre. A enfermeira ficou toda sem jeito quando abriu um armário novo, trancado com um cadeado enorme, e explicou que agora tinha um novo protocolo. Todos os inaladores precisavam ficar trancados, e só dava para pegar o remédio com autorização dos pais e do médico. Eu acabei rindo da situação, de tão absurda. O rosto dela ficou vermelho e ela se enrolou toda com o cadeado, dizendo que era questão de segurança para todos. A ironia me deu mais dor no estômago do que o próprio sufoco. Mais tarde, achei um bilhete no meu armário sobre uma reunião na biblioteca depois da aula. Uns 20 alunos apareceram, sentaram em círculo, e a Emma ficou na frente com uma pilha de papéis, querendo que a gente escrevesse uma carta coletiva para o conselho escolar exigindo justiça. Metade queria ser diplomática e pedir mudanças nas regras. A outra metade queria expor todo o sistema e citar nome por nome dos professores que ignoraram a gente. Ficamos 1 hora discutindo se usávamos a palavra assassinato ou incidente. Ninguém chegava num acordo, só que a Grant precisava ser responsabilizada. As vozes foram ficando cada vez mais altas até a bibliotecária expulsar todo mundo. Naquela noite, durante o jantar, pedi pro Jake assinar a carta que a gente finalmente tinha conseguido escrever. Ele afastou o prato e falou que o advogado dele recomendou não colocar nada no papel sobre o assunto. Quando ele usou a palavra caso, me deu uma vontade enorme de tacar o garfo nele. Ele nem se abalou, continuou comendo e explicando que qualquer coisa escrita podia complicar as inscrições dele para a faculdade. Chamei ele de covarde, esperando que ele reagisse, mas ele só ficou mastigando sem nem olhar para mim. Minha mãe e meu pai ficaram mudos, do jeito que sempre faziam quando a gente brigava. No dia seguinte de manhã, saiu um aviso no alto-falante sobre o funeral do Marcos, marcado para o 6º dia. Não demorou nada, e o link do GoFundMe já estava rodando para todo lado, juntando $30 mil antes do almoço. A mãe do Marcos postou uma mensagem que me fez correr pro banheiro para vomitar. Ela escreveu que não existia dinheiro no mundo capaz de trazer o filho de volta. A dor nas palavras dela parecia uma pancada no estômago, uma atrás da outra. Os corredores da escola estavam cheios de gente chorando e os professores fingiam que não viam. Naquela tarde, soubemos que a Lily tinha finalmente recebido alta. A mãe dela postou que a Lily ficou com danos sérios nos pulmões, talvez sem chance de recuperação. Agora, ela vai precisar de tratamento respiratório várias vezes por dia, por meses ou até anos. As contas do hospital só aumentavam, e os pais dela já estavam conversando com advogados. O estrago era permanente e real. Não importava o que o Grant falasse. No fim daquela primeira semana, uma van de um canal de notícias local parou na frente da escola. De repente, nossa escola tinha virado assunto na internet, mas pelos piores motivos possíveis. As áreas de comentários viraram um campo de guerra, com gente estranha discutindo se o Grant era um monstro. Uns diziam que a gente era só adolescente querendo atenção e dinheiro. Descobriram meu nome completo e postaram num fórum sobre atores de crise. Comecei a receber mensagem de desconhecido me chamando de mentirosa e coisa pior. Meu pai precisou trocar nosso número depois da 3ª ameaça de morte. Para piorar, o advogado do Grant começou a espalhar uma nova versão da história. Diziam que a gente nem sabia direito o nome da professora, já que uns falavam Grant e outros Grant. O advogado usou esse detalhe bobo para duvidar de tudo que a gente falou sobre aquele dia, como se a gente estivesse inventando tudo por causa dessa confusão. Eu tinha certeza do que ouvi, mas aos poucos, a dúvida foi entrando em mim, como veneno nas veias. Vai ver, eu lembrava errado. Ou então, a falta de oxigênio bagunçou minha memória. Foi aí que o paramédico que me atendeu apareceu lá em casa uma noite. Ele chamou minha mãe de canto e contou baixinho que estavam analisando o que tinha na garrafa térmica da Grant, e que pelos meus sintomas e queimaduras, aquilo ali não era só chá. Ainda não era informação pública,
mas ele queria avisar que talvez existissem provas reais. Minha mãe agradeceu, chorando, enquanto eu, pela primeira vez, senti um fio de esperança. No dia seguinte, chegou uma carta do Sindicato dos Professores, pedindo para todos os pais esperarem pelos fatos. Eles pintaram a Grant como uma educadora dedicada, com 20 anos de carreira impecável. Falaram dos prêmios e conquistas dela, como se isso apagasse o que ela fez com a gente. Meu pai leu a carta uma vez só, amassou e jogou no lixo. Minha mãe pegou, desamassou e guardou como prova. O apoio do sindicato queria dizer que a Grant ia ter advogado bom e muita gente do lado dela. 3 dias depois, a orientadora me tirou da aula de matemática e me levou para a sala dela, já com lencinhos e garrafinha de água, como se tivesse certeza que eu ia chorar. Sentou na minha frente com aquele sorriso forçado e começou a falar de cura e superação, até que largou que queria marcar um círculo de justiça restaurativa, onde eu teria que sentar com a Grant para conversar sobre nossos sentimentos. Levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás e bateu na parede. Só de imaginar ficar frente a frente com aquela mulher, meu estômago embrulhou e eu saí da sala sem dizer nada. Ela ainda gritou atrás de mim sobre raiva não resolvida. Kate me achou no banheiro 20 minutos depois e contou que estava organizando uma paralisação para protestar contra a volta da Grant, assim que ela pagasse a fiança. Já tinha convencido uns 40 alunos, mas o Mike pressionou ela no almoço, avisando que quem participasse podia ser suspenso e que as faculdades veriam isso no histórico. O pessoal ficou dividido entre quem tinha apoio dos pais e quem não podia se arriscar a manchar o boletim. Eu queria muito ir, mas minha mãe estava preocupada com as minhas notas, e meu pai só falava para eu ficar quieta até resolverem tudo na justiça. Naquela noite, mexendo no celular, recebi uma solicitação de mensagem de uma tal Rhiannon Booth dizendo que era repórter de educação. Escreveu um textão dizendo que estava acompanhando o caso e queria dar voz para os alunos, já que o sindicato controlava a narrativa. Ela parecia simpática e falou que já tinha coberto outros casos de professor machucando aluno, mas eu lembrava bem de como os repórteres mudaram tudo depois daquele tiroteio na escola da cidade vizinha. Não respondi. Só tirei print do perfil dela e guardei o contato, caso precisasse. 2 noites depois, por volta das 11, recebi uma mensagem anônima num aplicativo que eu nem conhecia, dizendo que era melhor eu tomar cuidado e que dedo duro se dava mal. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia aquilo umas 3 vezes, tentando entender se era real ou só algum troll querendo me assustar. Printei na hora, mas não acordei meus pais porque eles já estavam pensando em me tirar da escola e me colocar no ensino em casa pelo resto do ano. No dia seguinte, a diretora Bentley mandou um e-mail para todas as famílias avisando de uma sessão de escuta para a semana seguinte, dizendo que alunos e pais poderiam compartilhar preocupações num ambiente acolhedor. O e-mail era cheio das palavras tipo cura, superação, força da comunidade, mas em nenhum momento ela falava em responsabilizar alguém ou garantir que nunca mais ia acontecer. Parecia aqueles pedidos de desculpa de empresa quando são pega fazendo besteira. Minha mãe imprimiu e marcou tudo que irritou ela, basicamente o e-mail inteiro. Uma semana depois, recebemos uma ligação da promotora Portia Barron, querendo marcar depoimentos formais com todas as famílias. Ela ficou uns 20 minutos no telefone com minha mãe, e quando desligou, foi a primeira vez que vi minha mãe um pouco mais esperançosa desde que tudo aconteceu. Barron queria conversar com cada um de nós separadamente, sempre com os pais presentes, e disse que tudo o que contássemos seria essencial para montar o caso criminal. Ela foi a primeira autoridade que realmente demonstrou acreditar na nossa versão e querer fazer alguma coisa a respeito. Naquela noite, o Jake entrou no meu quarto e sentou na minha cama, algo que ele só faz quando tem alguma coisa errada. Ele contou que a advogada de defesa da Grant, Rosalind Barlow, tinha ligado para os nossos pais perguntando se o Jake toparia testemunhar sobre vezes em que me viu supostamente exagerando as crises de asma. Saber que iam tentar usar meu próprio irmão contra mim de novo me deu enjoo. O Jake disse que mandou ela se afastar, mas dava pra ver nos olhos dele que estava se sentindo culpado pelo que falou aquele dia na sala. O que a advogada da Grant está querendo descobrir se os alunos chamavam ela de Grant ou de Grant. Não faz o menor sentido focar nisso quando alguém morreu. Ver os paramédicos aparecendo na casa deles para cochichar sobre a análise da garrafa térmica só me faz pensar que tipo de protocolo deixa esse tipo de informação vazar. O Aiden mandou mensagem no nosso grupo à meia-noite, dizendo que tinha lembrado que o celular dele, às vezes, faz backup automático das fotos e vídeos pro notebook quando estão na mesma rede Wi-Fi. Ele saiu correndo da casa do primo para ver se algum arquivo daquele dia tinha sido enviado antes do Grant pegar o celular dele. Achou alguns arquivos corrompidos da manhã daquele dia, mas todos estavam danificados e ia demorar para tentar recuperar, se é que dava. Era pouca esperança, mas melhor que nada, considerando o que a gente tinha até aquele ponto. Minha mãe marcou minha primeira consulta com uma terapeuta chamada Síbil Barreira, especialista em traumas e em atender crianças que passaram por violência escolar. Fiquei 20 minutos sentada no consultório dela sem conseguir dizer uma palavra.
só chorando direto. Ela não forçou nada, nem tentou me arrancar conversa. Só ficou ali comigo e me deu alguns lenços. E de alguma forma isso ajudou mais do que qualquer pessoa que tentou me obrigar a processar o que senti. A reunião de escuta virou um caos total quando os alunos começaram a se levantar e contar o que realmente aconteceu naquela sala de aula. Teve professor que levantou e saiu gritando, dizendo que a gente estava mentindo só para chamar a atenção e acabar com a carreira de uma mulher inocente. Os pais começaram a discutir entre si, uns defendendo o Grant, outros pedindo justiça. E a diretora Bentley perdeu totalmente o controle da situação. A segurança teve que tirar 3 pais depois que um deles tentou partir para cima do outro por ter chamado o filho de mentiroso. A diretora Bentley ficou parada no microfone uns 10 minutos, esperando o povo se acalmar. Ela pigarreava, batia no microfone, mas ninguém mais dava atenção. No final, ela aumentou a voz dizendo que a Secretaria de Educação ia revisar as regras e os procedimentos da escola. Não deu data nem detalhe nenhum, só repetia que iam analisar tudo com cuidado. Parecia discurso decorado, como se estivesse lendo algo que outra pessoa escreveu. Na segunda de manhã, os alunos começaram a aparecer com botões com a foto do Marcus. Os professores faziam de conta que não viam, mas dava para perceber que olhavam quando achavam que ninguém estava reparando. A Emma passou o almoço inteiro escrevendo uma petição no notebook, pedindo uma nova regra proibindo que professores tranquem a porta da sala por dentro durante o horário escolar. Na quarta, já tinha mais de 1000 assinaturas de alunos e pais que imprimiram o documento para assinar. Ela levou a petição para a reunião do conselho escolar naquela semana, onde falaram que iam considerar a proposta, mas todo mundo sabia que significava que iam ignorar. 3 semanas depois, minha mãe recebeu uma ligação da promotora Portia Barron sobre o laudo toxicológico do squeeze do Grant. O laboratório achou óleo de menta concentrado, misturado com óleo de eucalipto, em níveis que causariam sérios problemas respiratórios em qualquer pessoa com asma. Portia falou que isso era prova de agressão, já que o Grant me obrigou a tomar sabendo da minha asma. Me deu um nó no estômago só de pensar que ela literalmente me envenenou de propósito. Na mesma semana, a Rosalind Barlow, advogada do Grant, começou a falar para os jornalistas que eu era a responsável pela morte do Marcus, porque joguei o livro no sprinkler. Ela disse que a água e a confusão impediram que alguém socorresse o Marcus direito, jogando a culpa toda pra cima de mim. Minhas mãos tremiam tanto quando li a reportagem que até deixei o celular cair e quebrei a tela. Ela queria me transformar em vilã, sendo que foi o Grant quem trancou a porta e pegou nossos remédios. Logo depois, a Rhiannon Booth, do jornal local, publicou uma matéria com informações que ninguém conhecia. Descobriu 3 escolas onde o Grant já tinha trabalhado, e pais reclamaram que ela não deixava os alunos usarem bombinha ou EpiPen. Em todas as ocasiões, a secretaria só transferia ela para outra escola. Nunca demitia ou investigava nada. Finalmente, as pessoas começaram a acreditar na gente. Mas não trouxe o Marcus de volta, nem melhorou nossa situação. 5 semanas depois, chegou uma carta dizendo que teríamos que depor na investigação. Mas antes, a secretaria queria que assinássemos uns papéis chamados de serviços de apoio, tipo aconselhamento e reforço escolar. Meus pais levaram tudo para Ramona Ayers, advogada indicada por um amigo. Ela leu, explicou que na verdade era um acordo de confidencialidade para impedir a gente de falar sobre o caso ou processar a secretaria. Jogamos os papéis no lixo. Ninguém assinou nada. Os pais do Marcus também contrataram a Ramona para abrir um processo civil por homicídio culposo contra o Grant e a secretaria. Ela disse que o caso era forte com todas as provas, mas avisou que a secretaria ia lutar até o fim. Também explicou que podia levar anos até sair uma decisão na justiça, o que fez a mãe do Marcus desabar de novo. Enquanto isso, o Aiden seguia tentando recuperar aqueles vídeos corrompidos do celular que o Grant pegou. Ele não conseguiu recuperar as imagens, mas extraiu os áudios, que mostravam vozes e muita gritaria na nossa sala. Mesmo sem entender as palavras, dava para perceber o padrão dos gritos e barulhos nas carteiras. Ele fez cópias em 3 pendrives diferentes e entregou um para os pais e outro para a promotora. Comecei a ver a Síbil Barreira 2 vezes por semana para tratar as crises de pânico que continuavam aparecendo. A gente fazia exercícios de respiração e técnicas de ancoragem para eu conseguir falar do que aconteceu quando chegasse a hora do tribunal. Ela me ensinou aquele truque das 5 coisas: olhar ao redor e contar 5 coisas que eu conseguia ver, 4 que podia tocar, 3 que dava para ouvir, 2 que sentia o cheiro e 1 que podia provar. Isso ajudava durante o dia, mas à noite eu ainda acordava ofegante, tateando embaixo do travesseiro atrás da bombinha. 6 semanas depois do que aconteceu, fui chamada na sala da diretora, onde avisaram que estavam considerando me suspender. Disseram que eu tinha provocado milhares de reais de prejuízo com água ao acertar o sprinkler, e que isso era considerado vandalismo do patrimônio da escola. A Kate ficou sabendo e logo reuniu outros alunos para protestar na porta da diretoria com cartazes dizendo: "Eu salvei vidas". A imprensa local apareceu e entrevistou vários estudantes que falaram que eu era uma heroína, não uma vândala. E aí a escola acabou recuando. Mesmo assim, mandaram uma cobrança para os meus pais pelo estrago,
que meu pai jogou no lixo, resmungando que quem ia processar era ele. No dia seguinte, mais de 200 alunos saíram das aulas e foram direto para a entrada da escola com cartazes e gritos de protesto. Não demorou nada para vans de reportagem chegarem, e os repórteres enfiavam o microfone na cara de quem quisesse contar o que tinha rolado naquela sala. A diretora até tentou fazer a galera voltar para dentro, mas ninguém saiu do lugar. Na hora do almoço, o conselho escolar anunciou que 17 alunos iam ser suspensos por 3 dias, só por terem participado do protesto. Meu estômago embrulhou vendo os colegas sendo punidos por terem defendido a gente. Eles diziam que agora era maior do que só eu, mas a culpa continuava me corroendo por dentro. 2 dias depois, na reunião do grupo de apoio lá no porão do centro comunitário, a Lily trouxe uma pasta com os últimos exames dela. As mãos tremiam enquanto ela mostrava que tinha perdido 30% da capacidade pulmonar desde aquele dia. O médico falou que ela ia precisar de tratamento respiratório e cuidados especiais por anos, talvez até décadas. Ela tentou sorrir e dizer que estava lidando bem, mas todo mundo percebia o medo escondido por trás das palavras. No fim de semana, o Jake recebeu uma intimação em casa, no meio do café da manhã. Ele ia ter que depor no tribunal, contar pra todo mundo como me chamou de exagerada e disse que eu fingia as crises pra não correr. O jornal local estampou isso na manchete, com a foto dele bem grande na capa. Mais tarde, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpas e implorando pra eu responder, mas apaguei sem pensar 2 vezes. Tem coisa que pedido de desculpa nenhum resolve. A 7ª semana chegou voando, e a Portia se reuniu com a gente no fórum pra preparar o depoimento pro júri. Avisou que o advogado de defesa ia tentar pintar a gente como mentirosos e encrenqueiros, mas garantiu que nossas provas eram sólidas. Treinei minha fala no espelho tantas vezes, até conseguir dizer tudo sem chorar ou travar a voz. Enquanto isso, o Aiden estava com um técnico tentando recuperar o áudio apagado do celular dele. Conseguiram salvar trechos em que a Grant falava na lata que ninguém ia sair até confessar que estava fingindo, e que o que a gente precisava era só ar fresco e força de vontade. O alívio foi tão grande que minhas pernas amoleceram e precisei sentar ali mesmo. Só que o advogado de defesa entrou com um pedido dizendo que o áudio foi gravado sem autorização, então não podia ser prova. O juiz ia decidir se aquilo seria aceito ou não, e só de imaginar perder aquela gravação me dava vontade de gritar. Depois, uma professora anônima mandou um e-mail para a promotoria contando de outras vezes em que a Grant obrigou alunos a tomar aqueles chás horríveis como se fossem remédio natural. Mais 3 ex-alunos apareceram para contar que ela fez o mesmo quando eles estavam com dor de cabeça ou de barriga. O padrão ficava cada vez mais claro. A Portia reuniu a gente no escritório dela e explicou que ia denunciar a Grant por colocar crianças em risco e por homicídio culposo. Se fosse condenada em todas as acusações, podia pegar até 15 anos de prisão. Era para ser uma vitória, mas nada ia trazer o Marcus de volta para a família dele. As coisas só pioraram quando alguém publicou meu endereço num site e me chamou de mentirosa, dizendo que eu tinha matado meu amigo. Primeiro começaram a chegar entregadores de pizza o tempo todo. Depois vieram coisas piores, flores murchas e bilhetes ameaçadores na caixa de correio. Meu pai fez um boletim de ocorrência, mas a polícia disse que não tinha como rastrear o responsável. Minha mãe começou a procurar casas em outras cidades porque o assédio estava acabando com a gente. Cada vez que a campainha tocava, todo mundo se assustava, esperando o próximo susto. O estresse só piorava minha asma, e eu vivia com o inalador na mão. Ouvir o advogado da Grant dizendo que eu matei o Marcus por causa do sprinkler me fazia pensar em que tipo de lógica distorcida ela estava se apoiando, sendo que foi ela mesma que trancou a gente e tirou o nosso remédio. No meio desse caos, eu fazia terapia toda semana com a Sybil, a psicóloga, que me ajudou a lidar com a convivência com o Jake sem deixar a raiva dominar tudo. Ela pediu para eu estabelecer limites, tipo não conversar nas refeições e tentar ficar em cômodos diferentes quando desse. Montamos um plano para eu conseguir ficar na mesma casa sem precisar perdoar ele ou fingir que estava tudo bem. O Jake ainda tentou falar comigo algumas vezes para pedir desculpas, mas eu me afastava sempre. Minha mãe implorava para eu dar uma nova chance para ele, só que eu não estava pronta e nem sabia se um dia estaria. A data do julgamento ficou marcada para dali a 3 meses, e cada dia parecia um arrasto, como atravessar um lamaçal esperando aquilo acabar. Passei a primeira semana só sentada no computador, digitando e apagando a mesma frase 1000 vezes, até que resolvi escrever tudo o que aconteceu naquele dia, sem florear, sem drama. Listei absolutamente tudo que a Grant fez, desde que pegou meu inalador até os paramédicos chegarem. Sem opinião, só fatos. Igual boletim de ocorrência. Postei isso no grupo do bairro no Facebook de madrugada, porque não conseguia dormir. No café da manhã, já tinha mais de 3.000 compartilhamentos e meu celular não parava de vibrar. Repórteres começaram a ligar em casa e minha mãe teve que tirar o telefone do gancho. Um carro de reportagem ficou parado na porta por 6 horas, até meu pai sair e pedir para irem embora. Recusei todas as entrevistas porque não queria virar personagem de tragédia. Mesmo assim, a postagem continuou se espalhando, e no fim da semana, até gente de outros estados estava comentando. 2 semanas depois, minha mãe recebeu uma ligação da Portia Barron, a promotora do caso. O grande júri analisou todas as provas,
incluindo meu depoimento e o áudio do Aiden, e decidiu indiciar a Grant por homicídio culposo e por 3 acusações de colocar crianças em risco. Não era essa acusação de assassinato que muita gente exigia na internet, mas pelo menos ela teria que responder por isso na justiça. A audiência de instrução foi numa terça de manhã. O fórum estava lotado de jornalistas e manifestantes, e a Grant apareceu vestida de terno preto, bem mais magra e com olheiras fundas. Quando o juiz perguntou como ela se declarava, ela respondeu, inocente, com uma voz tão baixa que eu nem reconheci. O advogado dela pediu que ela aguardasse o processo em liberdade, argumentando que ela não tinha risco de fuga e era ligada à comunidade. O juiz estipulou fiança de $50 mil e proibiu que ela chegasse perto de escolas ou testemunhas. Vi ela sair do fórum cercada por apoiadores segurando cartazes com frases como "Professores sob ataque" e "Grant não fez nada errado". Ver ela solta enquanto o Marcus estava no cemitério me deu um aperto no estômago. No dia seguinte, recebi um e-mail da escola avisando que as suspensões dos alunos que protestaram saindo da sala seriam canceladas, menos a minha, porque acionar o alarme de incêndio ainda era considerado dano ao patrimônio e risco à segurança. Precisavam de um bode expiatório e sobrou pra mim. Eu até quis lutar, mas estava tão esgotada que não me importava mais de perder a formatura ou ficar com isso no histórico. Ramona Ayers, uma advogada que acompanhava tudo, me ligou dizendo que talvez eu pudesse processar a escola, já que só acionei o alarme para salvar vidas. Respondi que não tinha forças para brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o processo civil dos pais do Marcus seguia firme, e agora o distrito escolar também era réu. Começou a fase chamada descoberta, em que os advogados podiam vasculhar anos de reclamações e documentos dos funcionários. O distrito contratou uma equipe de advogados caríssimos da cidade. A mãe do Marcus contou para minha mãe que a situação ia esquentar, já que o distrito faria de tudo para não desembolsar milhões. Um mês depois, todo mundo teve que ir à audiência preliminar, em que o juiz decidiria se tinha provas suficientes para o caso ir a julgamento. A sala era menor do que eu imaginava. Grant estava sentada na mesa da defesa, olhando reto, sem piscar. Quando o promotor colocou a gravação do Aiden, em que ela se recusava a deixar a gente sair, dava para ouvir um silêncio pesado na galeria, todo mundo prendendo o ar. O laudo toxicológico comprovou que o líquido que ela me obrigou a tomar tinha tanta capsaicina que podia causar falta de ar em quem tem asma. O rosto da Grant ficou branco quando o juiz avisou que todas as provas seriam aceitas no julgamento. O advogado dela insistia que ela era só uma professora dedicada que cometeu um erro trágico tentando ajudar a gente a superar o que achava ser uma dependência psicológica. Falava que ela acreditava mesmo estar fazendo a coisa certa, baseada na experiência dela com asma de criança. Ouvir tudo aquilo me embrulhava o estômago, porque retratava ela como uma heroína equivocada, em vez de alguém que matou um garoto. Logo começaram os boatos de que os advogados dela estavam negociando um acordo com o promotor. Ela podia se declarar culpada por expor crianças ao perigo, e assim evitar ser julgada por homicídio culposo. Os pais do Marcus ficaram arrasados. Queriam que ela respondesse pela acusação mais grave. Portia Barron conversou com eles e explicou que, apesar de ser difícil de engolir, um acordo garantiria que ela ficasse presa por algum tempo, enquanto ir a julgamento podia acabar em absolvição total se o júri acreditasse na versão da professora mal orientada. Tive que conversar de novo com a Ramona Ayers sobre o processo civil. Ela me avisou que, se eu testemunhasse sobre o que aconteceu, o distrito podia me processar pelo dano nos sprinklers, alegando que eu agi de forma imprudente e coloquei outros alunos em risco ao causar estragos e acionar a evacuação. Tudo isso me esgotava. Parecia que eu estava sendo punida por tentar salvar minha própria vida. 2 dias antes do início do julgamento, Grant aceitou o acordo. Se declarou culpada de 3 acusações de colocar crianças em perigo, com recomendação de 18 meses na cadeia do condado. Perderia a licença de professora e ainda teria que se registrar como infratora contra crianças. O juiz só precisava homologar a sentença, mas todo mundo já sabia que era questão de tempo. 18 meses por tirar a vida do Marcus parecia quase nada, como se ela fosse sair impune. 2 semanas depois foi a audiência de sentença, com o tribunal lotado de alunos e pais, todo mundo querendo ver o que ia acontecer com a Grant. O juiz ouviu o promotor explicar o acordo, enquanto ela, usando o macacão laranja, parecia ainda menor e mais frágil do que eu lembrava. A mãe do Marcus se levantou para ler a declaração dela, e as mãos tremiam enquanto contava que o filho amava basquete, queria ser engenheiro, e que ela teve que escolher um caixão para o menino de 15 anos. O tribunal inteiro chorava, menos o juiz, que folheava papéis como se fosse só mais um caso qualquer de terça-feira. Ele aceitou o acordo sem mudar nada. 6 meses na cadeia do condado, 2 anos de liberdade condicional e um curso obrigatório sobre condições médicas, o que parecia piada, já que o Marcus estava morto. No dia seguinte, o distrito escolar fez uma coletiva de imprensa anunciando várias políticas novas sobre acesso a inaladores e proibindo professores de trancarem as salas, e ainda se fizeram de heróis por resolverem um problema que eles mesmos criaram. Nunca admitiram erro, nunca pediram desculpa, nem mencionaram o nome do Marcus.
Só falavam em incidente, como se fosse coisa do acaso, impossível de evitar. Toda vez que eu via esses comunicados cheios de hipocrisia sobre prioridade à segurança dos alunos, me dava enjoo, porque sabia que eles lutaram contra a gente o tempo todo. Pouco depois, começaram as negociações do processo civil, com os advogados do distrito oferecendo dinheiro para a família do Marcos, mas sem nunca admitir culpa, já que isso abriria precedente para outros processos. A mãe do Marcos não queria aceitar dinheiro sem um pedido de desculpas, mas os advogados só faziam aumentar as ofertas enquanto cobravam fortunas por reuniões que não levavam a lugar nenhum. As negociações se arrastaram por meses, com depoimentos, mediações e uma legião de advogados ganhando às custas do nosso sofrimento, enquanto no fundo nada mudava de verdade. Jake apareceu no meu armário 4 meses depois de tudo aquilo. Ficou parado com as mãos nos bolsos e disse que sabia que pedir desculpas não era suficiente, mas queria tentar recuperar nossa amizade. Fiquei um tempo olhando para ele, lembrando de quando ele disse que eu estava exagerando enquanto eu quase morria. E só consegui responder que talvez um dia, mas ainda não, porque confiança não volta assim de uma hora para outra depois que alguém mostra quem realmente é. Naquela mesma semana, a Lily começou a reabilitação pulmonar e, de tão danificados que estavam os pulmões, ela mal conseguia chegar até o estacionamento sem precisar parar para respirar. A Emma organizou um esquema para vários colegas se revezarem e levarem a Lily nas consultas, 3 vezes por semana, e a gente sempre se encontrava nas salas de espera, lendo revista velha, enquanto ela fazia exercício respiratório naquelas máquinas que mais pareciam instrumentos de tortura. No fim das contas, foi a única coisa boa que saiu desse pesadelo. Ver como a gente se apoiou quando os adultos continuaram falhando com a gente. Minha suspensão por acionar o sprinkler ficou registrada no histórico escolar, mesmo depois de 3 recursos explicando que eu tinha salvado vidas. Mas a diretoria só dizia que vandalismo é vandalismo, e no máximo, reduziram a punição de 10 para 3 dias. Essa mancha vai me seguir em toda a inscrição de faculdade, sempre lembrando que, para eles, fazer o certo e seguir as regras não é a mesma coisa. A primavera chegou junto com os preparativos para a formatura, e no meio de tudo, uma cadeira vazia para o Marcos na cerimônia, o nome dele no programa com uma estrelinha do lado. A galera do último ano resolveu dedicar o anuário para ele, e ver a foto do Marcos na página do memorial, com aquele sorrisão, sempre partia meu coração. A Sibyl ajudar a definir limites para morar com o Jake até faz sentido, mas esses advogados ameaçando o processo por causa do sprinkler? Eles realmente dizem que salvar vidas é destruição de propriedade, enquanto o Grant pega só 18 meses pelo que fez com o Marcos. Uma noite, sentei no computador para escrever esse último texto, contando por que joguei o livro no sprinkler e por que faria tudo de novo, mesmo sabendo que ia ser suspensa e carregar essa marca para sempre. Às vezes, fazer a coisa certa significa aceitar que justiça e equidade não são sinônimos, que o sistema pode te punir por salvar vidas enquanto deixa assassinos escaparem quase sem consequência. O Marcos merecia mais do que 6 meses para quem tirou a vida dele. Merecia mais do que um distrito preocupado com processos e não com gente. Merecia mais do que um irmão que chamou a própria irmã de exagerada enquanto ela sofria. Mais do que cadeira vazia e homenagem de anuário. Esse peso vai ser meu para sempre. Saber que salvei 2 vidas e não consegui salvar a terceira. Que fiz tudo certo e mesmo assim fui punida. Que no fim das contas, às vezes a única justiça que existe é você saber que tentou, enquanto o resto só assistia.